Olá, pessoal! Estamos de volta com mais uma live promovida pelo Sebrae para discutir essas questões terríveis, avassaladoras que estamos vivendo em relação à pandemia do Covid-19. Eu sou Betânia Souza, jornalista, consultora do Sebrae, e hoje a gente vai conversar com o Antônio Carlos Franco. Ele é administrador, ele é empresário do setor hoteleiro e ele é presidente da ABIH Sergipe, começando o segundo mandato. A gente vai discutir principalmente os desafios e o que é que precisa ter em relação à criatividade para fazer com que o setor hoteleiro se adapte a esse novo normal. Antônio Carlos, muito obrigada. Seja bem-vindo. Vamos falar um pouquinho desses desafios que vocês vão enfrentar, já estão enfrentando. E aí, para começar, eu queria assim, que você falasse um pouquinho exatamente qual é o panorama hoje do setor hoteleiro em Sergipe. Como é que está se vivendo? Como é que os hoteleiros estão enfrentando essa situação, a taxa de ocupação, o nível de desemprego, ou seja, um panorama geral para que as pessoas entendam o que é que está acontecendo aqui em Sergipe. Boa noite, Betânia. Quero agradecer em primeiro lugar o convite do Sebrae. Boa noite também a todos que estão assistindo essa live. Vou fazer um panorama assim, de como é que estava o turismo e a hotelaria de uma forma geral, desde que eu assumi a BH. Como todos sabem, a gente investia muito, ainda investe na promoção e divulgação do destino Sergipe, porque a gente entende que o produto Sergipe ele tem que estar em todas as prateleiras aí do mercado, porque hoje o turismo é um mercado, hoje a gente concorre com destinos vizinhos. A BH, há alguns anos, ela já faz esse trabalho através de capacitações com a gente de viagens. A gente estava, final do ano, nós assinamos, junto com o governo do estado, um convênio com a grande operadora de turismo aqui do Brasil. Então, esse ano era um ano, Betânia, que a gente estava muito empolgado com o turismo. Talvez eu acho que fosse o melhor ano que Sergipe iria ter aqui para o turismo. Por quê? Porque a gente estava construindo muitas parcerias com órgãos públicos, né? E a gente também estava com um engajamento muito grande do setor privado. Os hoteleiros realmente apostaram nesse projeto aí e vinha dando resultados. Em 2019, a gente sentiu esses resultados. Nós fizemos capacitações, por exemplo, em alguns lugares, como Mato Grosso do Sul, Goiânia, e a gente sentiu, a gente conversava dentro dos hotéis com esses turistas, eles estavam chegando porque as operadoras estavam vendendo Sergipe, e estava tudo pronto para a gente fazer um grande ano, uma grande campanha de divulgação, em vários estados a gente já tinha agenda pronta, e aí veio essa ducha de água fria, que foi o problema da pandemia, que é um problema mundial, é um problema que afetou de cara o setor do turismo. Eu digo sempre que talvez o setor do turismo tenha sido um dos setores aí mais afetados com essa crise e talvez o que mais demore a sair dela, porque outros setores, quando houver uma reabertura gradual, vão responder, mas o turismo ele depende de diversos fatores, inclusive da economia local, para que a gente venha ter índices parecidos com o do ano passado. Então, a gente aposta aí que, como o ano passado, vai demorar um pouco, mas, assim, a gente está tentando, eu acho que a palavra agora é sobreviver. Nós, como empresários, desde que veio o primeiro decreto governamental mandando fechar os hotéis, muitos hotéis, eles deram férias aos seus colaboradores. Logo após, veio o decreto reabrindo os hotéis, com algumas restrições, e nós tentamos atender, né? Temos que atender essas restrições e, na verdade, veio também a MP do governo federal que permite a suspensão e a flexibilização da carga horária. Foram medidas que realmente nos tiraram do sufoco, porque realmente hoje a hotelaria trabalha praticamente com a receita beirando zero, né? Hoje os empresários praticamente que estão trabalhando aí estão atendendo uma demanda mínima, muitas vezes de empresas que têm que funcionar aqui no estado, como algumas offshores, empresas de gás.
Então, hoje o empresário praticamente ele coloca dinheiro do bolso para que os seus hotéis funcionem. Mas aí, se você me perguntar, e você é otimista com o futuro? Eu tenho que ser otimista com o futuro. Eu acho assim que nós vamos sair dessa, como todas as crises, com muita responsabilidade. Agora, nós vamos ter que viver um novo normal. Enquanto não houver uma segurança através de uma vacina, o turismo ele vai viver com seus protocolos de segurança. O grande desafio hoje da hotelaria e do setor de turismo é trazer confiança para que essas pessoas possam voltar a viajar. O turista ele tem que se sentir seguro para voltar a viajar, para conhecer um novo destino, para ir no estado ao lado. E antes dele viajar, esse turista hoje, ele vai planejar muito sua viagem. Ele vai ligar para o operador ou vai querer saber na internet se o hotel está atendendo os protocolos de segurança, se os restaurantes estão atendendo os protocolos de segurança. Então, assim, todo elo que faz a cadeia do turismo, ele tem que trabalhar conjunto nesse momento, porque é uma engrenagem só. Não adianta o turista vir para o hotel está atendendo, mas outro item não atender. Ou senão a gente não atende enquanto os receptivos estão atendendo. Então, tem que estar todo mundo funcionando em sintonia. E aí, dentro dessa geração de confiança, é que a gente vai restabelecer o novo normal. O novo normal com todos os protocolos aqui, que daqui a pouco a gente deve falar, detalhar. A BH, essa semana, ela já está concluindo para apresentação às entidades de saúde pública do Estado o seu protocolo, que será um grande diferencial para aqui para o Estado. É um protocolo próprio da hotelaria, que nós fizemos pesquisando vários protocolos internacionais e vários protocolos já formados nacionais, e é o mínimo básico para a gente oferecer uma segurança e um conforto para o turista que está chegando aqui em nosso estado. Falando em protocolos, né, a gente conversou até sobre isso semana passada na live, que não deu certo. A gente conversou nos bastidores a respeito desse protocolo. Vocês elaboraram documentos tomando como base vários outros que já existem, óbvio. Agora, tem alguma coisa que você acha, por exemplo, que é complicado para implantar? Vai ter que fazer, mas é complicado é mudança de cultura, é treinamento de funcionário que vai ser preciso, é mais tecnologia, é mais investimento em marketing, por exemplo, né? Porque você precisa se vender. Dentro desses protocolos, qual é a etapa, digamos assim, que você acha, que vocês sentiram que merece mais atenção ou é mais preocupante? Em primeiro lugar, eu acho assim, falando do lado do empresário, tudo tem que ter um balanceamento entre custo e receita. A gente está vivendo um momento que a receita praticamente é zero. Os hotéis aí que estão abertos talvez tenham 5%, 10% de ocupação no momento. Então, mas são protocolos obrigatórios, pelo menos o mínimo obrigatório. Vão desde colocação de carpete com desinfetante, embebedado em desinfetante na porta do hotel, como está previsto também, se o seu cliente pedir para você desinfetar a mala dele, a alça, limpar as rodinhas, você tem que botar alguém para fazer isso. Então, eu acho assim, que a principal preocupação nossa, primeiro, são os nossos colaboradores, que estão ali na linha de frente, são as camareiras, são os recepcionistas, que estão na linha de frente do risco, porque eles correm o risco também. E depois a gente também tem que trazer esse conforto e segurança para os turistas também, para os clientes. Vou dar outro exemplo. Orientamos, por exemplo, o elevador, só usar o elevador, pouca gente, ou as pessoas no mesmo andar só podem subir no elevador da mesma vez. Então, tem uma série de restrições também para elevador, tem uma série de restrições, por exemplo, a restaurante, quando voltar a funcionar, áreas de lazer também. Por exemplo, a gente pede que na recepção e nos quartos tem um mínimo de material de contato possível. Por exemplo, a gente está excluindo as revistas, os jornais da recepção. Por exemplo, a gente orienta os hotéis que o check-in seja online, ou você tenha menor contato, por exemplo, com caneta, com papel na recepção possível. Claro que isso são mínimos. O hotel que fizer mais do que isso, ele terá um diferencial estratégico. Eu tenho noção de gente que vai fazer o mínimo, mas também tem hotéis aí que estão procurando, estão se preocupando em fazer muito mais. Então, isso é o que vai delimitar o mercado aqui do estado. Todos vão fazer, mas, por exemplo, o café da manhã no quarto. O café da manhã no quarto é uma obrigação. Hoje em dia, na maioria dos hotéis que estão abertos, a pessoa vai no check-in,
antes de dormir, já deixa lá o que é que quer tomar café da manhã e o horário, e no outro dia é servido. Então, são adaptações que eu acho que vão permanecer durante um bom tempo na hotelaria, e os hoteleiros eles têm que se adaptar com isso, e é um custo, mas é o custo para quem está funcionando. Por isso que é importante também, Betânia, que eu não falei no início, que você falou algumas coisas importantes para a retomada, é muito importante também por parte dos governos essas linhas de crédito para o hotel, porque a gente sabe que alguns contratos estão suspensos e reduções de jornada, mas a linha de crédito é muito importante também para os pequenos e médios empresários, e infelizmente o crédito no Brasil, ou ele está com muita burocracia para sair, ou o crédito está alto, o valor está alto. Por exemplo, isso é uma posição nossa aqui da BH, eu já até falei no grupo da BH Nacional. O Fungetul lançou agora, DCMP 936, 5 bilhões, se eu não me engano, para o turismo, para as empresas de turismo, a 5% de juros mais o INPC. A gente está no CDI de 3%, que pode ir para 2,25% no final, até o final do ano. Então, 3% mais INPC não é uma taxa de mercado compatível para o empresário que já está, coitado, eu digo assim, sem entrar na questão do mérito sanitário da Covid, mas o empresário já está na enfermagem, já querendo sem gás ali para respirar. E sem falar também nas linhas de crédito do Estado, que essas eu não vou nem comentar, porque quem tem que estar procurando aí dizem que beira 0,5% a 1% ao mês, quando você vai botar no ano já vai dar quase 15%, então no momento como a gente está passando, assim, podem até pegar, mas eu acho que é inviável na minha visão. Você acha que, de certa forma, há uma distorção no grau de importância que o setor turístico tem para a economia? Porque às vezes as pessoas pensam agora, principalmente nesse período em que se fala tanto de prioridade, que prioridade é comprar comida, é pagar as contas, pagar boleto, etc. Mas não se pensa que, por exemplo, o turismo não é só hospedagem, não é só restaurante, mas que movimenta uma cadeia muito grande que envolve o vendedor de cachorro-quente, de queijo na praia, o vendedor de picolé, o taxista, o motorista do aplicativo, etc. Então, você acha que talvez esteja havendo uma visão um pouco míope da importância do setor, inclusive para a retomada da economia? Veja, Betânia, eu quero mais uma vez frisar, eu não vou entrar no lado sanitário. Eu acho que o problema que a gente está passando sanitário no Brasil é muito grave e eu acho que as autoridades competentes elas já estão aí tomando conta desse problema. Mas eu posso afirmar a você que desde que eu estou em 2002, eu entrei na hotelaria final de 2012. Minha família tem empreendimento hoteleiro, mas eu entrei em 2012. Desde que eu entrei em 2012, com exceção do ano passado, o setor do turismo nunca foi prioridade aqui na política do Estado. Isso é um fato, isso eu estou afirmando. Então, eu acho assim, que a partir do ano passado, eu acho que o governo do Estado, ele entendeu mais, começou a dialogar mais com o setor do turismo, acho que com todo o trade, isso é notório, através até do secretário Salles, quando assumiu a secretaria. A gente estava construindo algumas parcerias, mas assim, eu sempre digo, eu acho que o setor, todas as entrevistas que eu falo, toda oportunidade que eu tenho de falar, antes da pandemia, o turismo era o setor que poderia responder mais rápido a uma crise econômica no estado. Por quê? Porque ele movimenta toda uma cadeia turística, entendeu? Ele movimenta hotel, ele movimenta bar e restaurante, ele movimenta o taxista, o motorista de aplicativo. Eu não tenho esse dado, mas eu acho que quando uma pessoa vai se hospedar no hotel, talvez seja o lugar onde ela menos gaste, porque de tarde ela vai estar no shopping, ela vai estar na praia, ela vai estar numa barraca de praia, ela vai estar no museu, ela vai estar consumindo no mercado, ela vai estar usando o receptivo. Então, movimenta toda uma cadeia. E o preocupante, Betânia, é que essa cadeia agora está parada. Quem depende exclusivamente do turismo está parado. Todos os elos agora estão parados, né? Todos os elos estão parados. Então, essa é uma preocupação. Eu acho assim que é uma crise grave no setor. Nós estamos conversando muito aí com a Secretaria de Estado do Turismo e a Municipal também. Algumas ideias estão surgindo, mas assim, eu digo sempre, não existe fórmula mágica. Eu acho que tem que existir a união entre o público, em primeiro lugar, a união entre o público e o privado. Isso tem que existir. E o segundo lugar, eu acho que tem que existir também a informação em todos, volto a frisar aqui, a informação entre todos os elos da cadeia turística. Esses protocolos,
tem que ser prioridade para todos. Então, a nossa preocupação é como é que os órgãos públicos estão enxergando os protocolos, por exemplo, para... eu já sei de algumas entidades que já estão com protocolos prontos, mas para o autônomo, na reabertura, será que ele já tem um protocolo firmado? Será que ele está recebendo essa orientação de protocolo? Então, é uma preocupação que a gente tem debatido muito nas reuniões que a gente faz online com as pessoas do governo, e a gente espera, assim, que em breve a gente já resolva essa situação dos protocolos, porque eu acho, assim, que é fundamental hoje todos os elos da cadeia de turismo, enquanto não houver uma vacina, enquanto não houver um novo normal, existir um protocolo. Eu acho que essa questão dos protocolos é muito importante, Betânia, porque num primeiro momento, aí você pergunta, qual é a participação do turismo do Sergipe? Sergipe teve um turismo muito corporativo no passado, só que várias empresas fecharam, fechou o centro de convenções e a gente começou, acho que há 2, 3 anos atrás, competir com o turismo de lazer. O turismo de lazer, a concorrência é muito grande. A gente concorre com destinos, por exemplo, que estão na nossa frente, já trabalhando, já movimentando essa máquina há vários anos, como Maceió, Recife, Porto de Galinhas. Então, a gente está competindo com esse pessoal. Então, o turismo de lazer, desde o ano 2018, ele representa aí 70% da movimentação dos hotéis. Outra coisa que é muito importante também na reabertura primeiro, vai começar a movimentar aqui no estado um movimento, eu acredito, primeiro, de um turismo rodoviário. É o turista de lazer, é a pessoa que está aqui perto, ou está no interior, aqui de Sergipe, quer ir para um hotel, quer visitar uma praia quando for reaberta, ele quer procurar, porque a pessoa que está em casa, ela quer viajar, ela não vai deixar de viajar na reabertura, ela já está planejando na internet para onde vai viajar, ela quer viajar. A gente tem que aproveitar essa oportunidade que as pessoas querem viajar. Então, eu acredito que primeiro a gente tenha um turismo regional, aquela pessoa que pega o carro e venha para Sergipe, é onde a gente vai atuar, está atuando mais. Mas depois, Betânia, a gente já vê na internet, a gente já está vendo muitos indicativos que o turismo corporativo, acredito que meados do ano que vem, deve retomar também. Porque essa história de reunião online, agora só vai ter reunião online. Reunião online, você não cria empatia, você não cria relacionamento. É importante você estar na presencial. Então, o turismo corporativo, ele vai voltar. E quando ele voltar, é importantíssimo que a gente já tenha o centro de convenções pronto. Realmente, é lamentável para quem faz o turismo. Isso é uma posição unânime do setor. É lamentável que a gente não esteja um centro de convenções funcionando. Mas, assim, eu sou otimista, Betânia. Eu tenho certeza, pelo que me falam, quero acreditar que eu acho que numa possível reabertura, início do ano que vem, ou meados do ano que vem, a gente já vai estar com aquele equipamento pronto. Mas não vai ter movimento. Beleza, não vai ter movimento, como a gente imagina. Mas a gente quer pelo menos ter a oportunidade de vender. Você está entendendo? Hoje a gente tem uma associação que substituiu o Convention Bureau, que é o Sergipe Destination, que é presidido também por Daniela, que era ex-presidente da BH, que a gente quer pelo menos ter a oportunidade de vender o destino, chegar para quando retomar esse movimento de eventos, a gente quer dizer, ó, Sergipe está na prateleira, a gente tem um centro de convenções aí, sei lá, para 1.000 pessoas, mas eu quero pelo menos disputar. Eu posso até perder, mas eu não posso deixar de disputar. Então, hoje, Sergipe, ele não disputa o mercado corporativo de grandes eventos. Então, é uma coisa também que a gente vem cobrado muito. Pessoal, vamos focar. Porque, veja, Betânia, nada impede de estar todo mundo em quarentena, mas as reuniões online, os planejamentos, eles estão acontecendo. Então, nada impede de a gente tentar... né? Esse momento agora talvez seja o momento que o setor nunca teve para pensar. Eu falo assim, normalmente, em função dos calendários, né, que vocês precisam trabalhar em função daquelas demandas específicas, talvez ao longo do ano sobrasse pouco tempo para o setor sentar e planejar já com mais folga, digamos assim. Então, de certa forma, essa parada aí obriga o setor realmente a pensar, planejar, buscar alternativas, inovar, copiar experiências exitosas e por aí vai, não é isso?
Agora, Perfeito, inclusive. não responda agora, Vou não, falar. deixa eu lhe falar aqui alguns comentários que apareceram aqui, porque a gente tem que interagir também com o pessoal que está aí Ah, assistindo. Obrigada pela participação, gente. Então, vamos lá. Aí, acho que é a Crisinha, ela fala que o setor nunca foi prioridade mesmo. E ela lembra também que está tudo parado há muito tempo, sem voo, sem centro de convenções, sem divulgação, apenas a BIH Sergipe trabalhando. A Certu Sergipe fala que, inclusive, o turismo traz divisas, dinheiro produzido em outros locais que são injetados na economia local. Isso é muito importante. Aqui a Original Eventos fala que são 52 segmentos diretos ligados ao turismo, sem contar com os indiretos, que são incalculáveis. A Érica também fala aqui que o sul, né, o sul do país, já está divulgando nas agências de Aracaju como destino diferenciado e novidade. Ou seja, eu entendi que o sul está dizendo que lá é diferente e é novidade, está dizendo aqui que lá é diferente e é novidade. E aqui o pessoal está falando também que é muito pequena a importância que o Estado dá a esse segmento. E aí reforça a importância do centro de convenções que está há anos aí empacado na reforma. É só para a gente, para reforçar a tua fala, né? Corrobora exatamente a tua fala, a percepção aqui, a gente está notando que são pessoas ligadas ao turismo, são pessoas de empresas de eventos, acho que agências também, corroboram a tua posição em relação a meio que essa falta de uma estrutura e de um atendimento diferenciado. E aí vem a grande questão que a gente estava falando do planejamento do setor hoje ter um mínimo de tempo. Você acredita que, assim, sem querer ser vovozinha, mas assim, aquela coisa dos males que vêm para o bem, você acredita que a partir dessa experiência, dessa parada aí, o setor tem mais possibilidade de retornar com um planejamento mais factível, organizado, com possibilidade de ser mais produtivo, uma vez que vocês estão tendo tempo para pensar? Então, eu acredito que é uma oportunidade ímpar, né? Porque eu acho que todo mundo agora tem um tempo a mais. A gente não está mais naquele corre-corre. Então, praticamente está todo mundo aí, ou em home office ou com a jornada reduzida. Eu acho que é uma oportunidade ímpar de a gente conversar. Como eu estava falando, eu acho assim que muita coisa a gente tem que copiar os bons exemplos. Qualquer pessoa pode fazer hoje uma pesquisa no Instagram, no Facebook e olhar o que é que os outros estados e municípios estão fazendo. Eu faço isso pela BH. Eu procuro sempre conversar com os outros presidentes da BH e olhar o que as outras ABHs estão fazendo. Então, a gente vê um movimento, e é o que me preocupa, a gente vê um movimento intenso de todo mundo aí planejando, fazendo lives informativas, né, para que do menor ao maior empresário todo mundo fique alinhado para quando houver uma retomada. Eu acho que é muito importante esse diálogo e é uma oportunidade que a gente tem agora de conversar, de planejar. Semana passada, o planejamento do Estado e o planejamento do município foi apresentado, a BH, pelo menos assim, eu acredito que um planejamento inicial, um esboço. Vamos agora aguardar, porque, Betânia, o Estado, ele como estavam falando aí, na verdade nunca foi prioridade do Estado, mas desde o ano passado a gente estava tendo um bom diálogo e a gente estava vendo uma perspectiva muito boa, porque os empresários também, eles investem. Só ano passado, os empresários, hoteleiros que eu digo, Betânia, eles têm uma cota por hotel que investiram, isso já vem investindo, mas eu digo assim, ano passado, 2019, foi o ano que teve o maior investimento. Nós investimos, só os hoteleiros, R$ 500 mil, só em promoção e divulgação do destino fora do estado, porque é o que traz o hóspede para a gente. Não adianta a gente investir em outra coisa e não traz. A gente fez um bom vídeo com aquela jornalista Renata Alves, da Rede Record. Ela gravou, inclusive ela veio gravar novamente esse ano um vídeo, agora em janeiro. Eu participei até eu fui até em alguns takes com ela em instância e tal, mas esse vídeo está suspenso, a gente não pode lançar esse vídeo agora no momento, porque a gente está esperando um momento melhor para lançar o vídeo. Então, os empresários, eles investem. Agora, o que a gente também quer, e eu acho que isso iria acontecer, é que o setor público também nos acompanhe, porque a gente gera um movimento em toda a cadeia,
a gente gera impostos, o autônomo, pequeno, médio empresário, está todo mundo gerando imposto, e o imposto que vai predominantemente na hotelaria, vai para a Prefeitura de Aracaju, que é o ISS. Então, essa é uma cobrança minha, uma cobrança de todos os hoteleiros, a participação da Prefeitura de Aracaju também, mais forte no turismo, como tem outras prefeituras também, Brasil afora, que estão fazendo isso. Então, esse diálogo está existindo, certo? Então, o que a gente espera, e tem uma expectativa, né, que a gente tem que acreditar, tem que torcer, porque nós empresários, nós somos otimistas, porque quem corre o risco somos nós, o risco dos nossos negócios, dos nossos investimentos, nós temos que ser otimistas, e eu acho que a grande ideia é essa agora, planejar os protocolos, eu acho que fazer as alianças, a BH está fazendo os treinamentos online, a gente não está parando, a gente fez 2 treinamentos online já com a Visual e com a New It, temos alguns outros agendados. Aí você pergunta, o que é esse treinamento online? A gente tem uma guia, que é a Naime, da BH, a gente agenda com a operadora parceira, porque outra coisa importante, Betânia, nesse meio turístico, quem está nos vendo sabe disso, é o relacionamento com as operadoras de turismo. São elas realmente que mandam esses turistas para Aracaju, sem ser pelas OTAs. As OTAs são os portais próprios lá, né, os portais online. Então, nós temos essas operadoras de turismo. E sempre a BH, ela teve um bom relacionamento com essas operadoras de turismo. Então, a gente, mesmo em quarentena, nós não paramos de fazer esses treinamentos online. A gente, por exemplo, faz um treinamento com a New It, ela disponibiliza lá os operadores dela de turismo, os agentes dela de turismo, e a Naime, ela vai via Instagram, via Zoom, via algum aplicativo, ela vai vender o Estado. Ela vai mostrar o que o Estado tem. E aí a gente manda esse material, porque pelo que a gente tem notado, as operadoras, elas estão começando a receber telefonemas, já está havendo uma movimentação, a pessoa querendo saber, será que Sergipe, como é que está lá, como é que está em Alagoas, como é que está. Então, o que a gente quer é o seguinte, a gente não pode deixar na quarentena, deixar de Sergipe ser lembrado. Isso não pode. Então, a BH, dentro de suas limitações também agora, né, porque agora a gente não pode viajar, a gente não pode sair. Então, o que a gente pode fazer agora é o treinamento online. E pode ter certeza, Betânia, que quando a gente voltar realmente ao normal, porque a gente agora é o novo normal, é máscara, álcool gel, os hotéis aí todos equipados para receber o turista, com todos os protocolos de segurança, mas vai chegar um dia que vai ter uma vacina, se Deus quiser, e a gente vai passar a voltar a viver o normal. Então, quando a gente voltar a viver o normal, os hoteleiros vão investir novamente no turismo do Sergipe, porque a gente acredita no setor. O hoteleiro, ele está aí, já passou por trancos e barrancos, momentos bons, momentos difíceis, mas nunca deixou de investir. Hoje a rede hoteleira do estado é uma das redes mais modernas. Você pode ver que nós temos hotéis bem localizados, hotéis de ponta, inclusive no interior do estado. Então, nós vamos voltar a investir quando o momento nos favorecer. Deixa eu passar para você aqui alguns comentários. Teve uma pessoa aqui que falou que é interessante como os empresários de turismo dependem sempre do Estado, mas você acabou respondendo aí que vocês investiram 500 mil reais, que existe também um investimento muito forte do empresariado nesse sentido. E que, na verdade, o setor empresarial e o Estado não podem se dissociar nas medidas, né, para um setor tão importante. Aí tem aqui o João Ávila, nosso João Ávila aí, que todo mundo conhece. Ele fala que o turismo e os seus agentes terão que demonstrar ao público que nossas atividades estarão com segurança sanitária, pública, comercial e jurídica para que a confiança seja readquirida. E a Acertur fala aqui também que essa foi uma boa oportunidade, oportunidade para capacitar equipes, que sempre foi uma dificuldade, eu acredito, por conta, né, da rotina de trabalho mesmo. Então, esses são os comentários que surgiram aqui. Aí eu queria fazer uma provocação aqui. Você falou que vocês sempre pesquisam casos de sucesso de outros lugares, iniciativas inovadoras de outros lugares. Você acredita que essa criação de selos, né? Por exemplo, o Ministério do Turismo fala de um selo de biossegurança. Eu vi que Bento Gonçalves, por exemplo, criou o selo Ambiente Limpo e Seguro, que inclusive acho que já ia ser entregue a semana passada. Esse tipo de iniciativa, né, de selo que garante ou que dá visibilidade ao consumidor
que a empresa está seguindo determinados protocolos, isso ajuda? Ou se tiver um protocolo muito bem adequado, não precisaria desse tipo de reforço? Então, Betânia, você me dá licença só para eu responder os questionamentos aí do pessoal que falou. Em primeiro lugar, a questão dos hoteleiros que sempre dependem do Estado. Na verdade, Betânia, é simples responder isso. Os hoteleiros sempre investiram. Ano passado foi o ano que investiu-se mais. Só que, bom exemplo, como eu falei no início da nossa live, o turismo, o Sergipe hoje é um produto que está na prateleira de todo o Brasil, de todos os estados, e a BH tenta vender esse produto, com seus passeios, com tudo. Então, não é justo, na verdade, você ver que em outros estados você tem parcerias entre o público e o privado, e aqui em Sergipe não tinha. Então, era isso que a gente queria ter, porque potencializa. O Estado, enquanto instituição, é muito forte para chegar no contato com a agência aérea, de uma empresa aérea, de uma agência de viagem. Então, o que a gente queria era o seguinte: olha, a gente está jogando, mas eu preciso também do apoio do Estado. E nós, como cidadãos também, não podemos nos omitir dessa cobrança. Dizer, olha, veja, é bom para o Estado também. Era o que a gente sempre construía. Nunca foi crítica, foi construção. Pô, vamos jogar com a gente. Vamos trabalhar Sergipe. Então, esse é o primeiro questionário. João Ávila, um abraço para você. João Ávila está certíssimo na palavra confiança. Eu acho que a gente tem que gerar confiança para o cliente vir para o Estado através de todos esses protocolos. É fundamental isso, eu acho fundamental. Eu falei no início que todo mundo tem que ter protocolo, do taxista até o hotel. Todo mundo tem que ter protocolo e era interessante o Estado encabeçar a união desses protocolos. Sobre as capacitações das equipes, é o que nós estamos fazendo. Infelizmente, muitos hotéis estão com equipes reduzidas. Houve muitas demissões, Betânia. Eu vou dar um dado aqui informal, porque foi uma pesquisa que a gente fez interna na BIH, sem critério científico. Mas eu posso hoje dizer que, numa pesquisa que a gente fez com os 42 associados, onde 39 responderam, que no mês de abril houve 500 demissões na hotelaria. Então, assim, estamos passando por uma crise, estamos treinando, estamos equipando, assim, mas a maior preocupação da BH agora, enquanto entidade, é capacitar o agente de viagem, a gente se movimentar, fazer alguma coisa para não deixar que quem está lá na outra ponta esqueça o estado de Sergipe. Sobre os selos de segurança, Deixa eu só interromper um pouquinho, porque você estava falando de treinamento, e aí apareceu duas questões agora a respeito dos treinamentos. Uma delas é a de Aragão, que foi secretário de Turismo de Canindé de São Francisco, e aí ele fala que a ideia do treinamento online é excelente, mas questiona se não seria bom otimizar esse treinamento, inserindo representantes dos roteiros para ajudar na explanação de NAIME, que você falou que vocês estavam fazendo, né? E aí também tem a Érica, eu acho, da Nacional Turismo, que ela pergunta por que não dar oportunidade a mais guias, fazer treinamento com eles também. E aí, se você puder responder um pouquinho isso. Posso sim. Então, veja, a Naime já trabalha, eu acho que há quase 2 anos aí nessas ações. A Naime viaja com a gente, assim, viajou o ano retrasado e o ano passado, capacitando. Existe um roteiro nessas capacitações, a gente passa um vídeo e depois ela vai explicando item por item, ela já conhece tudo, como também os outros guias de turismo já conhecem, apenas é porque ela já sabe, na verdade, já está acostumada com esse tipo de treinamento, ela já faz isso e agora está fazendo online. Quero mandar também aqui um abraço para Aragão, e dizer, Aragão, que a gente pode sim construir essa formatação de unir, né, os roteiros com o que a BH, na verdade, ela já divulga, né? A Aragão já viu o nosso vídeo, a gente já divulga, por exemplo, os canyons de São Francisco, toda aquela rota, todos os passeios que tem lá, como a gente divulga também as praias do Litoral Sul, né, que é uma beleza que a gente tem, que infelizmente é muito mal aproveitada turisticamente, né, nas praias do Litoral Sul, que inclusive a Praia do Sal, que é uma das 100 praias mais, foi eleita em determinada época, 100 praias mais bonitas do mundo. Então, a gente poderia estar explorando isso muito mais turisticamente, mas outros problemas, eles sempre ficam empatando esse desenvolvimento. Então, a gente pode, sim, fazer essa formatação de a gente incluir online. Isso é importante, e na próxima atividade que a gente fizer, eu entro em contato com você, Aragão, para a gente tentar trazer essa solução. E sobre os selos, Betânia, que eu fiquei devendo também a resposta, eu acho que é muito importante.
eu acho que é muito importante, eu acho assim, que falando agora também como turista, não vou falar como empresário, vou falar como lado de turista. Se eu fosse fazer uma viagem, eu ia procurar um estabelecimento, tanto para comer quanto para me hospedar, que tivesse um selo de segurança. E qual foi a ideia da BIH? Existe um selo que o Ministério do Turismo ele vai fazer, que é o turismo responsável. Esse selo ele vai abranger cada área específica do elo do turismo e falar um pouco sobre isso. O pessoal vai lá no site, como foi explicado pelo secretário do Ministério do Turismo, vai lá no site, dá o ateste que vai cumprir aquilo tudo e tal. Por que a ideia do selo da BIH? Porque a BIH ela quer fazer um diferencial para os hotéis. A gente quer ter, por exemplo, os hotéis vão ter o selo do Ministério do Turismo e os hotéis também que quiserem e atenderem, eles vão também ter o selo da BH. O pessoal, quando chegar no hotel, vai ver 2 selos, vai ficar muito mais segura. Então, eu acho que isso é um diferencial competitivo. Claro, traz responsabilidade, traz um custo, mas ele pode também trazer um incremento na demanda. Eu acho que a ideia do selo é essa, é trazer segurança e incrementar a demanda. Mas também fica na berlinda, né? A partir do momento que você tem digamos, um atestado dizendo que você é o tal, também fica muito na berlinda, então tem que cumprir de verdade, não é isso? A ideia... Então, mas veja, vamos lá. No segundo decreto governamental, os hotéis foram abertos, assim, as exigências que foram feitas, que eu me recordo agora, café da manhã no quarto, não podia abrir restaurante, eventos e tal, e esses hotéis, eles deveriam ser supervisionados por uma empresa, um profissional de saúde, certo? O que foi que a BH fez? A BH, para atender, na verdade, os associados que estavam abertos, nós contratamos um profissional de saúde, que ele está prestando esse serviço para o hotel. Hoje nós temos um questionário padrão da BH, que é um questionário, inclusive, que foi aprovado pelo Estado, e que qual é o objetivo desse questionário? Identificar algum caso suspeito nesse questionário. Se identificou o caso suspeito, ou se por acaso esse profissional de saúde estiver no hotel, ele vai ser entrevistado e possivelmente vai ser orientado, porque também a gente não pode obrigar a pessoa, ele vai ser orientado a ser encaminhado para uma unidade hospitalar, unidade de urgência, seja lá o que for. Então, traz uma responsabilidade grande. Os hotéis, eles vão ter que cumprir, na verdade, todas essas medidas. A BH já está dando esse profissional. Esse selo, ele vai ser um exemplo. Não é auditado, é auditado entre aspas. Ele vai ser fiscalizado, vamos assim dizer. A ideia que nós vamos propor ao Estado, em reunião essa semana, é que o Estado faça essa fiscalização e a própria empresa que presta serviço para a BH também faça essa fiscalização. Mas, Betânia, eu posso afirmar uma coisa a você. Eu acredito que todos os hotéis irão atender um mínimo necessário de higienização e protocolo de segurança, porque é uma questão de sobrevivência empresarial. Eu acho que vai ser uma exigência do mercado e eu acho que não vai ter meio termo. Eu acho que o cliente, por exemplo, eu tenho notícia já, Betânia, que quando uma pessoa, a empresa, por exemplo, eu falei no início que muitas empresas é quem estão movimentando os hotéis, offshore, empresas de gás. Sim. Essas empresas, eu já tive notícia que antes de mandar os seus colaboradores para o hotel, eles estão mandando o hotel mandar o protocolo de segurança dele para avaliação. Não tem mais espaço de um hotel dizer, eu não tenho protocolo. Ou eu tenho um protocolo mínimo aqui que foi do decreto ou alguma coisa semelhante. Então, eu acho que quanto mais rigoroso o protocolo, é um diferencial competitivo e estratégico para a empresa. Perfeito. Como você diz, ninguém pode escapar. Quem não se adaptar vai acabar saindo do mercado porque o consumidor ele vai procurar essa segurança. E aí vem a questão assim, deixa eu só te falar de alguns comentários aqui. A Raquel Gurgel, né, que é do setor hoteleiro, ela fala que temos que ser parceiros público e privado, que você reforçou tanto aí. Aqui, o Sérgio Araújo, ele questiona o que de fato está sendo planejado após 70 dias. Mas isso você já explicou nos protocolos de segurança, depois você retoma. E aí, por exemplo, vamos lá, fala-se aqui se há alguma notícia sobre suspensão de pagamento de impostos para o setor, porque a gente vê que tem outros setores aí que tiveram, né, algumas benesses. E aí, já 2 pessoas perguntando agora se, assim como em outros estados, houve redução de ICMS, por exemplo, para voos, etc. e tal.
E a outra coisa, tem um comentário aqui da Acertu também, dizendo que é muito bom ver que a BIH tem estimulado o pernoite na região de Canidé do São Francisco. Aí já tem uma outra moça aqui, a Miriam Guimarães, que fala que Estância precisa também do apoio da BIH para que seus atrativos sejam explorados. Você acabou de falar agora, né, da Praia do Saco. Então, esses são os comentários que a gente tem aqui. Mas eu queria que você falasse um pouquinho assim, quais seriam os cenários possíveis daqui a um tempo? A gente sabe que, com a redução do poder aquisitivo das pessoas, é possível que o foco sejam as viagens domésticas. Você até já falou sobre isso. Outra coisa que as pessoas vão procurar muito é a questão da segurança. E eu acho que vai haver também, por questões relativas ao poder aquisitivo, a redução do ticket médio, que acaba afetando o setor todo, né? As pessoas vão gastar um pouco menos. E aí é onde vem a questão que sempre se falou, eu me lembro há anos se falar, porque a diária em Sergipe é muito cara. A diária em Sergipe, comparando com Alagoas e Bahia, é muito cara. Com todas essas medidas que a rede hoteleira está implantando, que significam custos, como é que vai ser equalizar essa coisa aí? O cliente ele tem menos dinheiro, o setor hoteleiro está gastando mais. Como é que vai ser? O que é que vocês pensam para isso? E ainda tem a tal da concorrência, né? Porque todo mundo vai estar no desespero de Alagoas vai querer o turista, Pernambuco, estou falando assim, dos nossos vizinhos, todos vão vir com a mesma sangria para pegar o turista. Como é que a gente pode, no caso, fisgar essa pessoa que tem menos recurso e ainda fazê-la sair daqui muito satisfeita e voltar depois? Então, vamos lá, Betânia. Eu anotei aqui os comentários, eu queria passar por eles rápido primeiro, para não deixar também sem resposta. Primeiro, em relação às parcerias, a gente já reforçou aqui, eu só cometi uma falha de não agradecer o apoio de sempre que nós tivemos da BIH em todas as ações até hoje, da FEComércio, uma grande parceira nossa aí também, em todas as ações, ela sempre esteve de braços abertos aí, sempre entendeu a importância do turismo, então é bom registrar isso, porque é bom registrar em quem investe no turismo também. Então, aqui eu agradeço a FEComércio, que sempre foi parceira da BH. Em relação aos 70 dias, que foi a pergunta do Sérgio, eu acho que vai entrar na sua pergunta depois no final, qual é a expectativa? Veja, a gente não tem uma fórmula mágica. Hoje ninguém sabe o que é que vai acontecer no dia de amanhã. Então, acho que a gente tem que aprender a conviver um novo normal. Eu acho que as coisas, no segundo semestre, como eu falei, a partir de setembro, outubro, a gente deve ter um pouco, se não houver algum percalço no meio do caminho, a gente vai ter algum movimento do turista de lazer, com todos esses protocolos rígidos. E interessante o que você falou, Betânia, é que, na verdade, o poder aquisitivo da população, ela diminui nessa crise, naturalmente. Tanto diminui, como também a pessoa vai querer poupar muito mais, porque, na verdade, ela está passando necessidade nessa época. Então, eu acho que a gente tem que encontrar, você perguntou qual é a saída, então a gente tem que encontrar um equilíbrio. Existe essa lenda, que eu chamo de lenda, que diz que a diária em Sergipe é muito alta de hotel. Veja, quando você vai pesquisar uma diária de hotel no carnaval, cara, ela não vai ser uma diária barata, ela vai ser uma diária que vai estar compatível com diárias de Salvador e tal. Mas, por exemplo, Betânia, a diária média do ano passado nossa, da BIH apurada aí com os associados, R$ 165. Não é uma diária alta. Agora, o Réveillon, Carnaval, Semana Santa, se realmente forem pesquisar nessa época, pode ter hotel que vai estar cobrando R$ 300, R$ 400, aí vai dar política de cada hotel, tem os pacotes, tem tudo. Agora, o que eu acho que a gente tem que montar é um equilíbrio, porque realmente o poder aquisitivo das pessoas vai diminuir, a pessoa vai querer gastar muito menos nas viagens, e eu acho que, é como eu falei, o turismo vai sofrer. Ninguém está aqui dizendo que vai existir uma fórmula mágica, tal. A fórmula mágica ela vai passar a existir quando encontrarem uma vacina e todo mundo for vacinado. Porque até se vacinar toda a população, vai demorar, não vai ser uma coisa de um ano, não. Então, a gente tem que aprender a viver um novo normal. Os empresários, infelizmente, vão reduzir suas despesas e custos ao máximo, para também tentar atender uma perspectiva de diária do novo normal. Normal. Esse novo normal não vai querer. Esse novo normal, e a gente já está recebendo,
por exemplo, é um ponto de muita, vamos supor, de muito debate no meio da gente, é que como as diárias, as diárias para o final do ano e para o ano que vem, elas já estão caindo em relação a 2019. Isso já é um reflexo da busca pela outra ponta lá, o cara que já está querendo pagar menos e tal. Então, veja, a gente vai ter que se adaptar. Não tem solução. O que eu acho, Betânia, inclusive, qual é o diferencial? Vai ser o serviço. Sim. Em primeiro lugar, os protocolos de segurança e, segundo lugar, o serviço. Isso eu acho que vai ser fundamental. O hotel vai ter que prestar... Se o hotel prestar um bom serviço, numa época boa, ele vai ter que prestar 2 vezes melhor, porque ele vai ter que tratar bem esse cliente, ele vai ter que, vamos supor, como a gente chama na hotelaria, mimar o cliente. Então, Encantar vai ser o corriqueiro, né? Encantar. A gente vai ter que vender agora a experiência Sergipe, porque o novo turista ele vai querer o quê? Dizem que ele pode agora querer procurar locais que tenham menos gente, Sergipe se enquadra, as praias de Sergipe não são cheias, a gente tem o turismo rural, a gente tem os cânions, então eu acho que tem muita coisa que a gente pode aproveitar nessa época. Voltando a falar dos impostos, que falaram nos impostos aí, infelizmente a gente não teve nenhuma redução de imposto, nenhum pleito atendido pela Prefeitura Municipal de Aracaju, que o pleito era o ISS, né, uma redução ou postergação, sei lá, de ISS, não fomos atendidos, infelizmente. Em relação ao Estado, hoje antes o hotel pagava sobre uma demanda mínima na DESO por quarto, através do pedido da BH, o governador de pronto, ele atendeu o pedido e disse, olha, agora a partir de agora vocês vão só pagar pelo consumo. O consumo é zero, não vai pagar nada, né? Praticamente, em outras contas. E sobre também a questão de ICMS, infelizmente, não fomos atendidos. Aí você pergunta, mas por que a BH? Veja, a gente procura entender que eles também estão com outras prioridades, entendeu, Betânia? Eles estão nessa outra luta também daí, então a gente quer e torce para que no momento também que isso tudo passar, eles olhem também para o turismo como um fator gerador da economia. Então, eles estão com outra prioridade agora, infelizmente, esses pleitos não foram atendidos. Sobre a redução dos voos, a gente tem notícia que agora em junho já vai ter um voo para o Rio, e já vai voltar o voo da Azul. Eu tive a informação, foi dito na última reunião pelo secretário, que essa questão do ICMS, da redução, é negociado individualmente através das empresas por questão de voos, então acredito que ainda esteja vigorando essa redução sobre a alíquota do querosene. Sobre a questão de Xingó, realmente a BH incentiva que o hóspede durma realmente em Xingó, porque eu acho que Xingó tem muita coisa para fazer lá. Alguns não dormem, outros dormem, então aí vai dar decisão. Mas assim, Xingó um dia só é pouco para você ficar lá, um bate e volta é muito pouco, entendeu? Eu acho. Até porque é uma viagem mais longa e tem muita coisa para fazer em Xingó, é muito bonito lá, né? Os hóspedes adoram. Então, a gente orienta que eles realmente fiquem lá. Então, já falei do ticket médio, adaptação, é sobrevivência, Betânia, agora. Deixa eu falar só aqui um comentário do Joab. O Joab fala que, lembrando que o selo da ABIH, ele pode ser complementar ao selo do Ministério do Turismo, principalmente porque esse selo será distribuído por autodeclaração, que foi uma coisa que você, inclusive, falou, né? O empreendimento pode ter um e o outro, né? Aí tem mais alguém aqui, a Pousada Santa Fé não gostou que eu falei que a diária em Sergipe é muito cara. Ao contrário, a diária é muito baixa e agora vai ter que mudar, já que os custos serão maiores. Então, eu queria assim que você falasse um pouquinho. A gente já está quase no fim, imagina, a conversa foi boa. A gente só tem aí um restinho de minutos. Mas, assim, a gente já sabe que os desafios são grandiosos. A gente já sabe que a situação está ruim, mas pode piorar. E aí, eu queria puxar assim, um pouquinho a sardinha para o público que o Sebrae atende, que é o pequeno. A gente tem, na rede hoteleira, hotéis já de maior porte e tal, que nem precisam do Sebrae, digamos assim, teoricamente, mas a gente tem uma rede de empreendimentos pequenos, que talvez tenham até mais dificuldade para se adequar a protocolos, a procedimentos, a selo, a toda essa mudança. E assim, como é que a BIH trata dentro da instituição, se existe uma diferença entre o maior e o menorzinho,
se tem adequação de protocolo para o maior e para o menor, como é que vocês tratam essas diferenças? Então, Betânia, o protocolo da BH, que vai ser lançado, como o Joab falou, ele vai se complementar com o protocolo que ainda não foi lançado do Ministério do Turismo. Ele é um protocolo mínimo básico. A gente não colocou coisas, por exemplo, tem um item, eu vou dar um exemplo aqui prático, tem um item que nós fizemos, inclusive, uma reunião essa semana na BH, através de aplicativo, debatendo item por item, o que é viável, o que é que não é viável. Por exemplo, teve um item no protocolo que alguma bandeira internacional está adotando e que a gente aqui resolveu não adotar. Certo. Por quê? Porque inviabiliza também. Tem muitas coisas aí de segurança internacional que eu acho que aqui não sei, eu sei que não tem necessidade, mas é inviável. A gente acreditar que a pessoa vai cumprir e ele acredita que está fazendo. Pronto, é assim. Então, eu acho assim que é um protocolo mínimo básico. E eu acho que a BH, eu posso afirmar aqui a vocês, ela trata todos de forma igual. As reuniões, as decisões que a gente escuta a opinião de todos, a gente procura entender o posicionamento de todos, e a grande preocupação nossa nesse protocolo foi o seguinte: dá para todo mundo atender? Dá. Olha, pessoal, quem quiser fazer a mais, faça. Aí é um diferencial do seu empreendimento. E também eu não posso proibir um hotel de médio ou de grande porte dar um serviço a mais. Aí ele faz como ele quiser e ele vai calcular lá esse custo que ele vai ter. Mas assim, a gente procura atender todo mundo de igual para igual. E a gente sabe, por exemplo, que tem muitos hotéis e pequenas pousadas que são parceiros do Sebrae, que a gente vê que nas reuniões eles estão participando, e o Sebrae também tem sido um grande parceiro. O Sebrae foi um parceiro nosso ano passado, nas capacitações que nós fizemos. E a gente procura atender, por exemplo, todo mundo. Vou dar outro exemplo, Betânia. Nesses fan tours e fan trips que a gente faz, a gente não bota só em hotel grande essas pessoas, assim, hotel de 4 estrelas. A gente divide, olha, uma parte, inclusive os jornalistas, uma parte vai ficar nessas categorias, outra nessa. A gente procura atender todo mundo, de forma igual, e está aí todo mundo para dizer se for o contrário, mas eu acho que é justo, a gente está fazendo apenas o justo. São 41 associados e tem que tratar todo mundo de forma igual. Fechando um pouquinho, já recebi o aviso que faltam 5 minutos. Mas aí, a gente pensando assim que a cadeia do turismo é realmente uma série de elos conectados, aí a gente pensa no guia, no restaurante, no guia de turismo, no restaurante, na agência, no setor hoteleiro, sei lá, nas agências, nas empresas aéreas, nas empresas de táxi, etc. e tal. Esse é um momento também para se pensar em juntar de verdade todos os elos para que um esteja trabalhando em parceria com o outro, porque, assim, a gente está discutindo, a proposta da live era falar do setor hoteleiro, mas não tem como falar do setor hoteleiro sem olhar para todo o resto, porque hotel sozinho não sobrevive. Então, assim, a interlocução da BIH com a Brasel, com a Sertur, com todas essas outras instituições que representam essas categorias, como é que vocês estão lidando com isso agora? Porque alguém tem que ser protagonista. Betânia, hoje a WTTC, que é o Conselho Mundial de Viagens e Turismo, ele lançou um documento que ele fala lá os itens que para a retomada do turismo. E um dos itens que ele fala chama-se alicerce doméstico. O que é isso? É a união do elo. Você dentro de casa, quer dizer, aqui o Estado, tem que estar todo mundo sintonizado, como eu já falei no início da nossa live. Tem que estar todo mundo sintonizado. Eu acho que é muito importante, e como eu falei no início, estar todo mundo preparado com os protocolos. No momento, até porque nós somos uma associação de hotéis, a gente está preocupado em fechar esse protocolo da BIH. Nós já sugerimos aí ao secretário de Estado uma reunião com todos. Está no planejamento deles, essa reunião com todas as outras associações. Mas depois que a gente fechar o nosso, Betânia, a gente vai procurar. Eu já tenho notícia que a Brasel já tem um protocolo, eu já tenho notícia que o receptivo, através do amigo Sejão também, ele já está bem atualizado sobre essa questão do protocolo. Então, eu acho assim, quando a gente fechar o nosso protocolo, aí a gente vai tentar reunir todas as entidades e trabalhar e ver qual é a situação para a gente estar pronto para a retomada. Eu acho que esse é o grande desafio, Betânia, do estado de Sergipe. A gente estar pronto para a retomada, a gente se preparar, planejar, a palavra é planejar.
planejar e tá pronto, porque nós não podemos cair no erro de dizer, olha, está começando a voltar devagar, agora vamos fazer um planejamento, agora vamos fazer reunião. Já passou esse tempo. Quando isso acontecer, o estado de Sergipe tem que estar pronto. É isso que a BH luta e defende. Olha, infelizmente a gente vai acabar com essa conversa por agora, mas já deu para perceber que tem muito mais assunto envolvendo o segmento do turismo, que, enfim, não dá para falar só em uma mísera hora. Mas eu gostaria muito de agradecer demais a tua participação, os esclarecimentos. Eu acho que as questões que as pessoas enviaram aqui foram devidamente esclarecidas. Se faltar, a gente, acho que o Sebrae repete, faz a live número 2. Então, assim, muitíssimo obrigada, Antônio Carlos, pela participação. E óbvio que a gente deseja toda a sorte do mundo, porque a gente quer viajar, a gente quer sair de casa. E a gente deseja toda a sorte do mundo e que as pessoas, quando passarem esse pesadelo, que as pessoas venham para cá. Brigadão, muito obrigada. E eu queria só chamar a atenção das pessoas, antes que eles cortem o sinal da gente, que amanhã a gente tem uma live falando do setor de saúde, planejamento e a retomada, planejando a retomada e o futuro pós-pandemia, amanhã às 19 horas. Você tem agora uns segundinhos para se despedir. Betânia, eu que agradeço a você, agradeço aqui a todos do Sebrae, aqui na pessoa de Gusmão, e eu queria mandar um abraço para todos também que estão assistindo essa live. Quero dizer que o caminho é difícil, mas eu tenho certeza, Betânia, que a gente vai sair dessa, que a gente vai voltar a viajar e que o turismo de Sergipe vai voltar a crescer, com certeza. Aleluia. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigado.